Galera que acompanha o futebol comigo, beleza? Bom, eu sou o Valmer Ferreira, esse é o canal VuFute. Bora falar aqui de mais um jogo importante nessa preparação, já faltando pouco tempo para a Copa do Mundo. O Brasil acaba de vencer a seleção de Senegal, para muitos a melhor seleção hoje do futebol africano. A seleção que estava invicta, né? Não perdia 32 jogos, mas o Brasil de Carlo Ancelotti consegue vencer até com uma certa facilidade. Brasil 2, Senegal 0, bora comentar aqui. Antes de mais nada, eu te convido a fazer parte da família VuFute. Eu ando bastante sumido, mas eu não podia ficar de fora dessa, beleza? Se você gostar do vídeo, como disse, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vem fazer parte da família VuFute, a família que mais cresce no Brasil. Bora pro vídeo. A seleção brasileira foi mais ou menos assim como vai aparecer na sua telinha para esse desafio de hoje contra a seleção de Senegal. Bom, a volância não tem mudança, né? Mais uma vez, Bruno Guimarães e Casemiro, que essa dupla, né, cara? Ó, deu liga demais. Casemiro, né? Dispensa comentários. Bruno Guimarães vem fazendo boas temporadas, né? Vestindo a camisa do Newcastle, né? E consegue, talvez eu possa estar enganado, acho que ele consegue até performar melhor hoje com a camisa da própria seleção brasileira, pelo menos nesse início da era Ancelotti, do que provavelmente com a camisa do Newcastle, né? É minha humilde opinião. E fez mais uma excelentíssima partida. Casemiro também. À frente, né, Matheus Cunha e Vini Júnior. Né, e um pouquinho ali mais atrás, Rodrigo e Estevão, que esse também, olha, o Estevão, cara. Que jogador, né, cara? Que jogador. Cara, é realmente... A gente olha pra seleção brasileira, a gente vê que não é falta de talento, né? Não é falta de talento. Não é falta de talento. Se for comparar com o que tem ao redor do mundo, a gente não tá... acho que atrás de nenhuma seleção. Se for preparar de repente hoje, olhar como time, a gente pode sim estar atrás de algumas seleções. Talvez é o caso da Argentina, né? Que dispensa comentário, e entre outras seleções da Espanha. Mas nunca na questão de talento o Brasil esteve atrás de nenhuma outra seleção, na minha humilde opinião. Acho que às vezes que a gente não conseguiu ganhar, né? Pode-se discutir questões táticas, técnicas e dentre outras coisas, tá? Mas o Estevão, ele... chega o seu quarto gol nessa era Ancelotti. Acho que, se eu não me engano, 10 jogos com a camisa da seleção. E é um cara que realmente vestiu a camisa e não sentiu. Assim como também desde que ele chegou com o Chelsea, né, também vestiu a camisa do Chelsea. Parece que ele já joga lá, ó, há muito tempo. Bom, uma boa partida também de Rodrigo e Vinícius Júnior, dupla do Real Madrid, que não jogam com tanta frequência assim juntos no Real Madrid, né? Nesse novo trabalho lá do Xabi Alonso, né? Mas é uma outra questão. Mas são jogadores que a gente também já conhecem, que a gente sempre cobrou que eles podem agregar ainda mais. Eu senti os dois bastante à vontade hoje. Eu acho que às vezes num lance ali outro. Eu não sei se é questão de também, né? Se tem essa cobrança muito da gente, obviamente também deve ter essa cobrança deles, né? Então acho que, principalmente já na reta final do segundo tempo, tem alguns lances que chamam um pouco a atenção na questão do Estevão estar um pouco mais sozinho e não passavam a bola pra ele. Aí, claro, você tá vencendo já por 2-0. Isso obviamente ajuda bastante, mas acho que o Rodrigo e tanto o Vinícius Júnior ficou talvez tentando buscar muito ali o seu gol, né? Visto que já estavam ganhando a partida, visto que é uma partida que foi dominada pela seleção brasileira, né? Mas vamos por partes. Bom, começou o jogo e o Brasil enfrenta a seleção de Senegal. Bom, nos outros dois jogos que teve entre essas duas seleções, o Brasil não tinha vencido o Senegal. Tinha sido uma vitória de Senegal e um empate, né? Então hoje o Brasil consegue vencer a seleção de Senegal, que tem um time muito bom, cara. Tem um time muito bom, muitos jogadores que jogam na Premier League, jogadores que jogam no Campeonato Francês, né? E dentre outros clubes ao redor do mundo. E óbvio, né? O principal time dessa seleção é o craque, né? Mané, dentre outros também. Tem o Mendy, goleiro, tem o Gueye. Então é uma seleção muito boa. Tem o próprio Nicolas Jackson, né? Também. Então é uma seleção muito boa, cara. Não à toa, eles vão jogar, né, mais uma vez a Copa, né, do Mundo. Já estão classificados, já é a Copa, mais, se eu não me engano, a segunda ou terceira Copa seguida que Senegal vai, se eu não me engano, acho que é a quarta, cara. Eu acho que Senegal passou já vai ser a quarta participação de Senegal em Copa, se eu não me engano, todas elas de forma seguida, tá? Se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários e também comente aí pra poder ajudar no engajamento do vídeo. Então, assim, é uma seleção muito boa, uma seleção muito rápida nas transições. A seleção, como disse, jogadores muito bons e técnicos, né? Mas a seleção conseguiu, de certa forma, neutralizar essa transição rápida da seleção de Senegal, que começou todo vapor, o jogo começou muito rápido. Finalização por parte do Brasil, bola na trave, finalização também da seleção de Senegal, né?
O jogador um pouco empilhado ali no início do jogo, principalmente o Koulibaly, né, que Ulisses mais um craque, né, que diz mais comentários, jogou muitos anos no Napoli, hoje tá lá no futebol saudita, né, mas é um baita zagueiro, um pouco pilhado, e acho que essa pilha dele tem, né, nome e sobrenome, porque é um jogo que todo mundo quer jogar, né, jogo contra a seleção brasileira, né, lá em território de Premier League, todo mundo vendo, né, então obviamente eu acho que já visando se é um baita teste pra gente, quem dirá pra eles, né, visando esse repertório, né, essa preparação para disputar a Copa do Mundo, então, ou seja, uma seleção que ela é dominante no seu, né, uma seleção que ela é dominante lá em todo o continente africano, obviamente também seria, né, um baita teste para eles, né? Então, ou seja, eles, né, visando também essa questão de disputar mais uma Copa, se eles conseguem fazer um bom jogo, que eu achei até que eles fizeram um bom jogo dadas as circunstâncias, é um baita também, né, uma janela, uma vitrine, né, pra eles poderem mostrar também todo o potencial deles, beleza? Mas, assim, foi uma partida que o Brasil dominou. Teve a questão também do Militão fazer a lateral direita, que a lateral direita, ela não tem nada confirmado ainda. Eu acho que, embora eu acho que o Militão vá ser o titular, né? Como eu falo assim, não tem nada dominado, tô falando questão tipo do Wesley, do PH, ou sabe-se quem for fazer a lateral direita, que eu acredito que seja o Militão. O Militão teve aquela questão da lesão, mas ele voltou daquela lesão grave, já se recuperou no Real Madrid, e hoje fez uma partida, né, para poder apoiar bastante, trazer mais segurança ao sistema defensivo da seleção, e acho que ele conseguiu fazer isso com maestria. O Militão, né, como jogador, dispensa comentários, todo mundo sabe do potencial, da qualidade dele, mas tem essa questão da lesão, mas ele conseguiu voltar muito bem, notou com 30 e poucos do segundo tempo, o cara deu uma arrancada ali que, olha, simplesmente uma baita arrancada do Militão lateral direito hoje. Eu acho que ele vai, né, ganhar essa titularidade. É um homem de confiança do Ancelotti. Trabalhou durante muito tempo com ele, então isso ficou mais do que claro hoje. E tem espaço ali também pro Wesley, o próprio PH, né? Eu acho que isso faz bem pra disputa. Eu acho que eles vão ter que sempre se cobrar mais, né? Porque você vê, pô, caraca, tem um cara que é o lateral hoje, jogador do Real Madrid, eu preciso fazer muito mais, preciso manter aqui, né, um nível para quem sabe eu conseguir receber alguma oportunidade. E assim, o Brasil muito à vontade na partida, Vinícius Júnior buscando muitas jogadas, as transições muito rápidas ali, como eu disse, esse meio campo com o Casemiro e Bruno Guimarães, Casemiro pisando bastante na área, o próprio Bruno Guimarães também, esse revezamento entre os dois ali, então passa a segurança, faz com que o Brasil tenha essa transição rápida no meio campo, que era um problema, né, até um tempo atrás a gente sabe que era um problema o meio campo do Brasil, e agora parece, né, tudo indica que já é mais uma coisa que o Ancelotti conseguiu acertar, e bom, a gente só tem a ganhar com isso. E talvez, como eu disse, né, falta um pouco ali nessa reta final agora, a seleção aproveitar mais a oportunidade. Somente já no segundo tempo, o Brasil chegando com muitos jogadores e sempre com 4 contra 3, ou sempre em números iguais ali, 4 contra 4, acho que faltou aquele capricho ali no passe final, tanto do Rodrigo quanto do Vinícius Júnior, aquela tomada de decisão no último, né, na reta final ali no último terço, que acho que o Brasil poderia ter ampliado ainda mais, porque os gols saíram todo no primeiro tempo, o Brasil foi efetivo, mas acho que o Brasil, por conta desses jogadores serem muito bons, tecnicamente rápidos, né, o Brasil ele sempre vai levar, em sua grande maioria, vantagem numérica, né, essa transição muito rápida hoje com o Casemiro e com o próprio Bruno Guimarães, eles sempre aparecendo com ali um elemento surpresa, né, pisando ali, são volantes, né, volantes barra meio campos que apoiam bastante, sempre tem essa opção ali, né, na entrada da área, né, na entrada da pequena área ou da grande área, e também visando que tem o Estevão hoje pela direita, que já traz uma marcação a mais, né, o Estevão, o próprio Vinícius Júnior, o Brasil sempre vai chegar com jogadores a mais, né, ao campo ali do seu adversário. Acho que faltou caprichar um pouquinho melhor ali nessa reta final, mas o Brasil abriu o placar com o Estevão aos 27/28 ali da primeira etapa, o Casemiro vai carregando a bola, bate-rebate, a bola sobra, bom, no capricho pro Estevão chegar e finalizar a canhotinha, abre o placar, o Brasil continua em cima, não à toa também o segundo gol sai no primeiro tempo, com um passe de Rodrigo, Casemiro, né, finaliza ali de dentro da área, marca um belo gol, e esses foram os gols da partida. Já no segundo tempo,
o Brasil esteve mais próximo, né, de ampliar do que propriamente sofreu o gol. Talvez a melhor chance de Senegal tenha sido ali num quase cochilo do Ederson, né? Que aí fez a gente coçar um pouquinho a cabeça, porque a gente veio de um jogo, né, contra o Japão, que num apagão ali, simplesmente o jogo que tava na mão, muito tranquilo, né? O time conseguiu virar. E assim, eu vi algumas críticas, né? Eu tava vendo um jogo pela GE TV. Bom, pra quem conhece o Ederson, né? Pra quem acompanha um pouco de Manchester City, né? Embora ele não esteja mais longe, sabe que ele é assim. Ele é um cara que ele sempre arrisca. Por quantos jogos do City eu já vi que ele simplesmente entregou um gol ou outro e tudo mais, né? Então é teste pra cardíaco mesmo, sabe? Ele é muito bom goleiro, mas essa questão de jogar com os pés sempre vai ser uma questão que vai dar um friozinho na barriga do torcedor. E foi numa dessa que quase Senegal diminuiu. E obviamente Senegal diminui ali, né? Eles iam vir com tudo, porque, né, ia depender muito da questão emocional do time, como o time ia se comportar depois de ter sofrido um gol, né, e da forma como sofreu, assim como foi, né, no jogo contra o Japão, embora cada jogo seja uma história, né, a gente sabe que com certeza isso viria em mente, se veio na minha mente, veio na sua, veio de quem tava narrando, obviamente também viria dos jogadores, né, depois de um jogo muito controlado contra o Japão, simplesmente uma entregada ali, né, mudou toda a história e não poderia ser diferente no jogo de hoje, mas ainda bem que a bola bateu na trave. Talvez essa seja a chance mais clara que teve Senegal, na minha humilde opinião. E como eu disse, o Brasil esteve mais próximo de ampliar para 3-4-0, mas acho que faltou um capítulo ali já na reta final dos jogadores, do Vinícius Júnior, do próprio Rodrigo. Algumas vezes esteve sozinho ali. Nada, como eu disse, nada que comprometesse o resultado, mas pensando nessa questão, né, eu acho que poderia, né, ter sido um placar um pouquinho mais elástico e também de uma forma até mais tranquila, né, porque quanto mais gols, melhor, né, é bom pra todo mundo, sabe? Enfim. Aí depois teve uma preocupação ali, o Gabriel Magalhães saiu, né, ele tava jogando em casa, que o jogo foi na casa do Arsenal, né, saiu, deixou aquela preocupação pra seleção e também para o Arsenal, que é um time que já sofre com bastante lesões, né, então, né, aí entrou o Paquetá e também o Luiz Henrique. E também teve a entrada de Wesley, voltando à seleção. Wesley que tá fazendo bons jogos com a camisa da Roma. Tinha também o PH no banco, outra opção. E João Pedro. O João Pedro entrou no lugar do Matheus Cunha, que também fez uma boa partida, né? Matheus Cunha. E já na reta final, né? Fabrício Bruno, que esteve envolvido, né? No jogo, naquele jogo contra o Japão. A gente sabe o que aconteceu. E também depois ali saiu o Alexandre, perdão, vem Fabrício Bruno e também veio o Caio Henrique, beleza? E saiu o Vinícius Júnior, né? Provavelmente ali o Alexandre sai, entra o Caio Henrique e sai o Vinícius Júnior e vem Fabrício Bruno, né? Enfim. E foi mais ou menos isso, galera. Uma partida tranquila, uma seleção que hoje não sofreu tanto. Como eu disse, talvez o lance de mais sofrência ali da seleção foi a quase cochilada do Ederson, mas já avisando essa reta final, foi uma vitória tranquila contra uma seleção forte, uma seleção não forte, mas uma seleção muito forte e interessante, né? A seleção que acredito que vai dar um pouquinho de trabalho para algumas seleções na Copa do Mundo, uma seleção que a gente pode simplesmente esbarrar com ela, né? Nessas fases iniciais de Copa do Mundo, e o Brasil conseguiu vencer, né? Até de certa forma tranquilo. E assim, Carlo Ancelotti vai trabalhando, né? Tem mais um jogo terça-feira, mais um amistoso de preparação. E depois disso só vai restar mesmo mais alguns outros testes e, né, o grande desafio que é a Copa do Mundo. Então deixem as suas notas para a atuação hoje de Vinícius Júnior, de Rodrigo, de Estevão, né? Que foi o melhor em campo na minha humilde opinião, junto com o Casemiro, Bruno Guimarães, Éder Militão, a dupla de zaga, né? E os que entraram também, né? Ajudaram um pouco, né? O Luiz Henrique até que fez uma outra jogada ali. O jogo já tava um pouco meio morno, sabe? Na segunda etapa. Não foi um jogo de lá e cá na segunda etapa. O primeiro tempo foi um pouquinho melhor, foi mais movimentado. Acho que já na segunda etapa ficou aqueles elas por elas, beleza? Se você gostou do vídeo, espero que você tenha gostado do vídeo, né? Se você gostou do vídeo, espero que você tenha gostado do vídeo. Meu nome é Romulo Ferreira, mais tarde eu volto aí, porque tem jogos hoje importantes ainda, né? De Campeonato Brasileiro. Tem Flamengo Sport e, mais tarde, Santos e Palmeiras. Santos brigando pra sair da zona do rebaixamento, Palmeiras brigando pra poder
continuar na liderança, já vai entrar em campo sabendo do resultado do jogo do Flamengo, né? Contra o Sport, fora de casa. Então vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha. Se inscreva aí no canal pra poder ajudar um amigo aqui. Tamo junto. Valeu!